Que o Senhor Jesus te abençoe tremendamente. Amém? Diga graças a Deus. Olha, preste atenção, porque o Espírito Santo, ele revelou para nós coisas que iriam acontecer nos finais dos tempos. Amém? Ele revelou, ele disse, nos finais dos tempos, o amor de muitos vão se esfriar, o nome do Senhor Jesus vai ser jogado a esmo, muitos vão blasfemar, vão fazer heresia, vão bagunçar com o nome do nosso Senhor Jesus. E isso já tem acontecido. Tem acontecido. E muitos desses acontecimentos são pessoas que se dizem de Deus, se dizem ser homem de Deus, mulher de Deus, profeta, pastores, né, e etc, etc. Mas como saber se essas pessoas são ou não são de Deus? Como saber, bispo? Como saber? A Bíblia nos revela. Aqui em Mateus, capítulo 7, versículo 15, ele diz assim, olha, acutelai-vos dos falsos profetas, quer dizer, preste atenção, não deixe que eles te enganem, que vos apresentam disfarçado em ovelhas, olha só, mas por dentro são lobos roubadores, que veio para matar, para destruir. Então ele disse assim, cuidado, porque essas pessoas chegam aí e dão uma aparência de ser o santinho, poxa, o todo-poderoso, aquele que tem poder, mas por dentro, o espírito que habita nele é do demônio. É isso que o Senhor Jesus está falando aqui, é isso que o Espírito Santo está falando. O Espírito Santo está falando isso aqui. Aí olha o que ele diz aqui, pelos seus frutos, primeiro ele diz, não se engane. Então, ele está falando que tem os falsos profetas que se aparentam, né, aparentam ser de Deus, aparentam ser santos, pregadores da palavra, conhecedores da palavra, mas por dentro, são lobos. Tem um espírito maligno que só quer afastar as pessoas de Deus. E as doutrinas que essas pessoas trazem são as doutrinas demoníacas. O Senhor Jesus fala sobre isso, que muitos iriam estar seguindo as doutrinas do demônio e praticando as obras deles. Então, olha só o que a Bíblia diz, para a gente não ser enganado. Aí ele diz assim, no versículo 16, olha só, pelos seus frutos os conhecereis. Colhe-se porventura uva dos espinheiros, ou figo dos abrolhos? Olha o que o Espírito Santo está dizendo. Como que você vai conhecer se a pessoa é de Deus ou não? Como que você vai saber se ela é de Deus ou não é de Deus? Como é que você vai saber? Como que você vai saber se essa pessoa, ela serve ou não serve ao Senhor Jesus? Como que você vai saber se essa pessoa realmente ela tem o Espírito Santo? Se o que ela fala vem do Senhor? Como é que tu vai saber disso? Conhecendo os frutos, os testemunhos dessas pessoas. A Bíblia diz que para uma pessoa tomar conta da obra do Senhor, da casa dele, ele tem que conduzir bem a sua casa, administrar bem a sua casa, sua esposa, seus filhos. Sim ou não? É ou não é verdade? Está escrito isso, está escrito, está aqui. Que a pessoa ela tem que ter longanimidade, tem que ter paciência, que ela tem que ser humilde. É uma pessoa que tem que ser equilibrada. Se essa pessoa que se diz líder não tem essas qualidades, então o que está sobre ela é o espírito de Satanás, não o Espírito Santo, o Espírito de Deus, que mais cedo ou mais tarde vai ser revelado. Então, conhecereis a árvore pelo seu fruto.
pelos testemunhos. Então vigia, vê como essa pessoa se conduz, vê como ela vive, vê como ela se comporta no seu dia a dia, porque subir no altar e pregar todo mundo faz. Qualquer pessoa que tenha um conhecimento humano, ela prega a palavra de Deus. Só que a palavra sai só a letra, não o espírito. Entende? Sim ou não? Então olha só, versículo 17, vamos nos aprofundar mais um pouco. Versículo 17, assim, olha só, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Entende? Se uma pessoa, ela é de Deus, os frutos que ela tem que dar são os frutos bons. Mas ela se diz de Deus, mas dá péssimo testemunho, então o Espírito está sobre ela, é o Espírito de Satanás, é o falso profeta, que tem que ter cuidado. Eles estão por aí, ó, pregando nos altares, pulando, revelando, falando em línguas, olha, fazendo de tudo. Porque o Senhor Jesus falou que nos finais dos tempos Satanás ia conseguir enganar muitos, por falta do conhecimento. Então, o Senhor Jesus está trazendo conhecimento para a gente aqui hoje, graças a Deus. Vamos lá, versículo 18. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, e nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Qualquer pessoa dentro da igreja, seja ele líder, seja ele membro, seja ele o que for, se ele estiver dentro da igreja e não der bom fruto, não der bom testemunho, vai ser cortado. Não adianta, tá aqui, ó, é a palavra, tá? Mateus capítulo 7, versículo 18. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, e nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Olha só, é muito forte, igreja, muito forte. Versículo 20. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Então, o Senhor Jesus, o Espírito Santo, não vai conhecer a gente pelo que a gente fala. Ele vai conhecer pelo nosso testemunho. Meu amigo, minha amiga, ouça a voz do Espírito Santo. Larga o pecado enquanto há tempo. A trombeta está sendo tocada, o Espírito Santo está avisando. Você que está no erro, seja você bispo, pastor, obreiro, diácono, diaconisa, membro, seja evangelista, seja o que for. Se você estiver no erro, vai ser cortado. Então, larga o pecado enquanto é tempo, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu já repreendo essa praga em nome de Jesus, para que você seja liberto. Entende? Olha porque eu estou falando isso. Olha, vamos continuar lendo. Olha o que diz aqui, no versículo 21. Olha só. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Amém? Então, olha só. Ah, bispo, eu estou dentro da igreja. Olha, eu amo Deus. Eu sou obreiro, eu sou pastor, eu tenho cargo. Tudo bem, mas se não tiver fazendo a vontade do Senhor, praticando a palavra dele, dando bom testemunho, não adianta. O Senhor Jesus, ele deixa claro que não vai entrar no reino dos céus. E ele ainda diz mais aqui, ó, muitos naquele dia, olha só, muitos naquele dia hão de dizer, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não temos expelido demônios? E em teu nome não fizemos
muitos milagres? Então lhes direi, disse o Senhor Jesus, explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticam a iniquidade. Olha só. Nunca vos conheci, disse o Senhor. Apartai-vos de mim, você que pratica iniquidade. Meu amigo, minha amiga, em nome do Senhor Jesus, larga o pecado, larga o adultério, larga a fornicação, larga a mentira, larga o vício, larga a fofoca. Seja um homem de Deus correto, seja uma mulher de Deus correta, cumpridores das suas obrigações como cristão verdadeiro, como aqueles nascidos de Deus, nascidos do Espírito Santo. Não dê mole, não dê brecha para Satanás, ele está serindando a sua vida. E hoje o Senhor Jesus me botou aqui para alertar você. Cuidado, cuidado, porque vai chegar a hora que vão bater na porta e ele vai dizer, eu não vos conheço. Versículo 24, todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras, olha que coisa linda, e as praticas, serão comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordou os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada na rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordou os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Olha, se você não entendeu, eu vou tentar mais uma vez explicar para você aqui, pela direção do Espírito Santo. Você está sendo avisado, você tem conhecimento, você sabe o risco que você está correndo se você continuar nesse pecado que você está cometendo. O amor do Senhor Jesus tem sido muito grande. A misericórdia dele, como disse Davi, é muito grande. E por isso, ele está mais uma vez alertando você. Quem ouve a palavra, guarda, pratica, constrói a sua casa na rocha. Mas aqueles que ouvem e não praticam, constrói a sua casa na areia. Sobre as duas vieram chuvas, ventos, tempestades. Uma caiu e a outra permaneceu. A que permaneceu foi a que ouviu e deu atenção, levou para o coração, pediu perdão ao Senhor, se arrependeu dos seus pecados, e a sua casa não foi atingida pela doença, pela miséria, pela contenda, pela destruição. A sua casa não foi atingida pelas drogas, pelos vícios, pela morte, mas sim pela salvação, pela vida eterna. Mas aquele que não deu ouvido, não guardou, não praticou, veio sobre a casa dela a destruição da família, veio sobre a casa dela a enfermidade, veio sobre a casa dela a miséria, veio sobre a casa dela as drogas, contenda e a morte eterna. Conhecereis a árvore pelo fruto, disse o Senhor. Pense nisso, meu amigo, minha amiga, e se arrependa dos seus pecados enquanto há tempo. Você que já serve ao Senhor, ainda o Espírito Santo está te dando uma oportunidade, porque ele disse, enquanto há vida, há esperança.
Então, se você entendeu, bota seu joelho no chão, pede perdão a Deus, se arrependa, porque ainda hoje o Senhor vai ter misericórdia da sua vida e vai arrancar esse fardo pesado, esse espírito que entrou na sua casa para destruir o seu casamento, sua vida financeira, sua saúde, destruir os seus filhos, destruir tudo que você tem. Deus vai livrar você. E você que ainda não teve um encontro com o Espírito Santo, com o Senhor Jesus, olha, se você quer uma vida abençoada, se você quer se livrar das drogas, dos vícios, do espírito da morte, do suicídio, dessas doenças que você tem vivido, que a medicina ela já não consegue mais trazer a cura para você, o Senhor Jesus pode mudar isso. O Senhor Jesus pode mudar a sua vida, o Senhor Jesus pode mudar tudo seu, tudo. Eu, quando cheguei na igreja, cheguei com a minha vida toda destruída. Problema no meu relacionamento, problema na minha saúde, problema na minha vida financeira, problema de vício, tudo estava acontecendo. Mas quando eu cheguei na casa do Senhor, entreguei a minha vida a Ele, há quase 30 anos atrás, hoje eu posso aqui dar um testemunho do milagre de Deus na minha vida. E eu quero você dando testemunho. Não aceite, meu amigo, minha amiga, não aceite viver uma vida de derrota, uma vida de fracasso, uma vida de destruição, tendo um Deus que diz: levei sobre mim todas as suas dores, todas as suas pragas, todas as maldições da sua vida, levei sobre mim, e sobre as minhas pisaduras eu te curei. Vinde a mim, vós cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tirarei o seu fardo que é pesado e darei o meu que é leve. Então, levante a sua mão, feche os teus olhos e aceite o Senhor Jesus de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, porque ainda hoje o milagre pode sim acontecer na sua vida. Eu, como homem de Deus, te abençoo em nome do Senhor Jesus. Diga amém e diga graças a Deus. Fique na paz em nome do Senhor Jesus.